Nós vamos estar estudando agora a palavra do Senhor nosso Deus. Esse é um momento também muito especial. No conjunto dos evangelhos, nós temos 3 evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos. E o que são então esses evangelhos sinóticos? São evangelhos que apresentam semelhanças, características e que apresentam basicamente as mesmas narrativas bíblicas. O sermão de hoje nós vamos estar abordando então uma narrativa bíblica a qual é descrita nos 4 evangelhos. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 23 ao 27. Também está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. E também está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 22 ao 25. E essa narrativa bíblica, ela descreve uma situação de drama, uma situação que foi muito tensa e, por que não dizer, uma situação que foi desesperadora para os discípulos do Senhor Jesus. Como a narrativa é descrita nos 3 evangelhos, nós vamos então tomarmos como base apenas uma das narrativas e usaremos 1 ou 2 versículos que se encontram nos outros evangelhos, mas nós vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 4. Então, abra ou acesse a sua Bíblia digital, se você não está com a sua Bíblia impressa. Em Marcos capítulo 4, nós faremos a leitura dos versos 35 ao 41. Eu estou utilizando a versão da Bíblia NVI. Marcos, capítulo 4, versos 35 ao 41. Os que encontraram, digam amém. Vamos então ler a palavra do Senhor nosso Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado, ou vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros:
quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu lhe perguntar, você já esteve alguma vez diante de uma situação em que a sua fé foi testada, em que a sua fé foi provada, em que não havia nenhuma outra saída a não ser usar a sua fé? Fé testada, fé provada. Eu gosto de uma frase, inclusive os irmãos certamente já perceberam que eu gosto dela, porque já citei em muitas situações, compartilhando com a igreja. Mas eu gosto de uma frase de C.S. Lewis, quando ele diz que somente um risco real testa uma fé real. Se a minha fé nunca enfrentou nenhum risco, se a minha fé nunca passou por nenhum teste, se a minha fé nunca enfrentou nenhuma provação, então eu preciso duvidar da minha fé. Porque uma fé, para ser uma fé viva, ela precisa ser testada, ela precisa ser provada, ela precisa correr algum risco. Falando sobre esta situação, o apóstolo Pedro afirmou em sua primeira carta que uma fé provada e aprovada, ela é muito mais preciosa do que o ouro, ainda que o ouro seja purificado pelo fogo. A sua citação está no verso 7 do capítulo 1, quando ele diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A estes discípulos que se encontraram diante desse drama, diante desse desafio, diante desta circunstância que provocou, que produziu desespero em suas vidas, a estes mesmos discípulos, Jesus havia dito que no mundo eles passariam por tribulações, conforme o texto lá de João capítulo 16 e verso 33. Mas, em outras palavras, quando Jesus diz para eles: no mundo vocês terão tribulações, ou vocês passarão por aflições, Jesus está dizendo o seguinte: olha, enquanto vocês estiverem no mundo, terão que enfrentar tempestades. E então hoje vamos estar falando sobre este tema, o Cristo que acalma as tempestades. Porque foi justamente esta a realidade que os 12 discípulos provaram, tiveram de enfrentar naquele entardecer, naquele início de noite, sobre o mar da Galileia. Mas só para nós contemplarmos aqui um pouco e compreendermos um pouco mais sobre o contexto em que aquela situação acontece, né? Eu quero comentar aqui rapidamente, compartilhar com todos. O Mar da Galileia, ele estava localizada em uma província chamada de a província da Galileia. Ele também é conhecido como o Mar de Tiberíades.
E nós trouxemos aqui uma imagem, né? Na verdade é uma imagem aérea, e dá para contemplar, né? Alguém só apague, por favor, essa lâmpada, fica melhor para visualizar. Olhando assim da imagem, ele parece pequeno, mas na verdade ele não é tão pequeno assim. Só essas aqui de cima, deixa essas. Ele não é tão pequeno. Na verdade, ele tem uma área, né, de aproximadamente 166 quilômetros quadrados. A sua largura, né, o ponto mais largo dele, mede cerca de 13 quilômetros. Se nós pegarmos aqui do início da Avenida Tancredo Neves até o final dela, eu acredito que vai dar uns 3 quilômetros mais ou menos. Então, a largura, né, do Mar da Galileia, o ponto mais largo é de aproximadamente 13 quilômetros. O comprimento dele são aproximados 21 quilômetros. E todo o perímetro dele compreende uma extensão de 53 quilômetros. O local mais profundo no Mar da Galileia é de aproximadamente 43 metros. Ele é considerado o corpo de água doce mais baixo do mundo, ficando a 212 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Então, nós temos uma outra imagem também, pode estar mostrando, né? Essa aí já é uma imagem mais próxima, então a gente consegue visualizar melhor. Tempestades violentas, né, e repentinas ocorrem sobre este lago no período entre maio e outubro. Na maior parte do tempo, as águas do Mar da Galileia são tranquilas, são suaves. Mas nesse período entre maio e outubro, geralmente, ventos fortes em forma de funis descem dos montes da região. O principal desses montes é o Monte Hermon. E esses ventos, em forma de funis, agitam as águas calmas do Mar da Galileia. E foi justamente por conta desses ventos agitando as águas calmas que se formou uma violenta tempestade e atingiu em cheio então a embarcação ou barco onde estava o Senhor Jesus e os seus discípulos. Trazendo para a nossa vida espiritual, trazendo para a nossa realidade espiritual, nós podemos exclamar: quantas tempestades não têm agitado nossas vidas e nossas famílias? Ontem ficamos sabendo de uma situação muito triste, lamentável para algumas famílias ali da cidade de Tuntum. Já hoje fomos informados de uma tragédia que aconteceu em uma família aqui da cidade. E devemos orar por aquela família que perdeu a sua filhinha de apenas 5 anos. Devemos orar por todos, não somente pelos pais,
pelos irmãos, pelos avós, tios, mas por todas as pessoas que tinham e têm ligação direta ou indireta com aquela família. Mas em nossas próprias famílias, muitas tempestades têm agitado nossos corações. Quantos ventos fortes não estão soprando contra nós? Às vezes é alguém que está lutando para vencer o pecado que insiste em querer nos dominar. É o vento de uma enfermidade, é o vento do desemprego, é o vento da angústia, é o vento da amargura, é o vento da perseguição. São inúmeros. São inúmeras as formas que essas tempestades têm se apresentado em nossas vidas e em nossas famílias, como já dissemos. E pastor, como podemos lidar com estas circunstâncias adversas? Nós vamos então analisar esta pequena passagem, esta pequena narrativa no Evangelho de Marcos. E nós manteremos o foco em 3 perguntas que são feitas nesta passagem. Duas destas perguntas são feitas pelos discípulos, e uma delas é feita pelo Senhor Jesus. Vamos então analisar a primeira das perguntas que são feitas na narrativa. Ela se encontra no verso 38. E aqui são os discípulos. E a pergunta que eles fazem é esta: Mestre, não te importas que pereçamos? Algumas versões dizem assim: Mestre, não te importas que morramos? Então, em meio àquela violenta tempestade, na escuridão da noite, possivelmente no meio do lago da Galileia, ou do mar da Galileia, quando eles não conseguem enxergar absolutamente nada, quando estão sendo trucidados, sacudidos, quando estão sendo atingidos violentamente por uma circunstância que está muito além das suas forças, das suas capacidades e das suas habilidades, eles então se voltam para Jesus, e Jesus está dormindo, e a pergunta que eles fazem é esta: o Senhor não se importa que nós venhamos a perecer, ou que nós venhamos a morrer? E meus amados, muitas vezes, quando o mar em nossas vidas está agitado, se encontra agitado e as ondas nos ameaçam, então, geralmente nós somos tentados a acharmos e a pensarmos que nós estamos sozinhos, que o Senhor não se importa. Às vezes, diante da enfermidade que está nos assolando, que está roubando a nossa alegria,
Às vezes, diante de uma palavra que nos machucou, de uma situação em que nós fomos ofendidos, em que nós fomos feridos. Às vezes, diante de um problema grave em nossa família e que nós buscamos, desejamos, lutamos por soluções. Às vezes, diante dessas tempestades, por conta da agitação toda, nós somos levados, tentados, a pensarmos que o Senhor não se importa, que Ele não está nos vendo, e que nós estamos abandonados ou sozinhos no meio desta provação, ou no meio desta tribulação. Mas isso se dá porque nós fazemos o seguinte, diante desta realidade. Nós passamos a enfatizar bastante as circunstâncias. E por conta disso, nós acabamos desprezando a presença do Senhor. Ou pelo menos ignorando ela. Há quanto tempo o Senhor estava com eles no barco? Ora, o Senhor estava com eles desde o início da tarde. A tempestade os atingiu, já era noite. Mas desde cedo o Senhor estava com eles no barco. Mas por alguma razão, eles não enfatizaram a presença do Senhor, pelo menos durante alguns minutos ou talvez algumas horas ali. E quando eles despertaram o Senhor, quando eles foram clamar pelo Senhor, então foi num tom meio que acusativo. O Senhor não se importa. E nós temos encontrado irmãos assim, temos encontrado ovelhas do Senhor assim, temos encontrado pessoas assim. Talvez elas não estão dizendo estas palavras, talvez elas não estejam pronunciando esta sentença ou esta frase, mas em seus corações, elas estão dizendo, elas estão pensando, acho que estou sozinha. Parece que o Senhor não está vendo a minha dor, a minha enfermidade ou a minha dificuldade. Mas é justamente diante das provações e lutas, tempestades e vendavais em nossas vidas, que o Senhor se levanta em nosso favor. Se você observar em Marcos capítulo 4, verso 39, mesmo diante da forma como eles clamaram pelo Senhor, o Senhor demonstra a sua misericórdia e a sua bondade. E o verso 39 diz que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que não importa quão grande seja a força do vento e o volume de água a entrar dentro do nosso barco, aquele que está dentro dele é infinitamente mais poderoso e jamais irá permitir que a tempestade o afunde. Nós precisamos crer nisto. Nós precisamos crer nesta realidade. No verso 37 diz que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Deixa eu dizer algo a mais aqui, ou não tanto algo a mais, mas algo que está de acordo com o que é citado aqui. As tempestades,
elas são inevitáveis. Nós precisamos compreender isto. Tempestades em nossas vidas são inevitáveis. Os melhores construtores, arquitetos, engenheiros deste mundo, ainda que se coloque toda a tecnologia e as ferramentas disponíveis neste mundo para eles, para que eles pudessem fazer, através delas, um mecanismo, um sistema para anular as tempestades ou para evitar as tempestades no mar, isto seria inútil, isto seria impossível. Portanto, em nossas vidas, as tempestades, elas são inevitáveis. Por mais que você e eu, por mais que nós nos esforcemos, as águas vão entrar dentro do nosso barco, mesmo Jesus estando presente. Mesmo Jesus estando presente, as águas vão entrar dentro do barco. A presença dele não evitou a tempestade sobre os discípulos. A presença dele dentro daquele barco não impediu que as águas entrassem dentro daquele barco. Mas uma coisa nós podemos e devemos afirmar: enquanto a presença de Jesus estiver conosco, o nosso barco jamais afundará. As águas podem entrar, os ventos tempestuosos podem nos atingir, diversas circunstâncias podem nos afetar, mas se a presença dele estiver e permanecer conosco, nós seremos preservados. Ele, no tempo dele, de acordo com a vontade dele, ouvindo o nosso clamor a ele, ele vai se levantar e repreenderá as circunstâncias e então dirá: acalme-se, aquiete-se, e nós iremos certamente desfrutar da bonança e da calmaria advindos da graça e do poder maravilhoso do Senhor. Mas nós temos uma segunda pergunta, e eu vou tirar então essa pergunta do texto que vem de Lucas, capítulo 8, verso 25. E esta pergunta é feita pelo Senhor Jesus. E é uma pergunta confrontadora. Ele olha, ao ver o desespero dos discípulos, ele pergunta: onde está a fé de vocês? Pastor Fábio, onde está a sua fé? Embaixador, mensageira, adolescente, jovem, senhor, senhora, onde está a sua fé? Sabe o que tem acontecido em muitos momentos? Diante das nossas lutas diárias, muitos de nós temos sido levados a colocarmos a nossa fé em nós mesmos. Isto é, a confiarmos em nós mesmos. À semelhança dos discípulos, que eram habilidosos marinheiros, eles conheciam o mar da Galileia como a palma das mãos deles. Eles já haviam atravessado inúmeras vezes o mar da Galileia.
Acredito eu que quando a tempestade começou a se formar, e era uma força bem pequena ali no início, eu acredito que eles não se preocuparam. E talvez eles tenham dito ou disseram: se for só isso aqui, então não vamos nem chamar por Jesus, nós resolvemos a parada. Com o nosso conhecimento sobre esse mar, as habilidades que nós temos, a força que nós temos para remar, para direcionar esse barco, então não precisa chamar o Senhor, não. À semelhança dele, nós passamos a confiar em nossas habilidades, passamos a confiar em nosso barco. É um barco muito forte, resistente. Passamos a confiar em nosso trabalho. Passamos a confiar às vezes até na igreja. Não, a igreja resolve. Passamos a confiar no pastor. Não, se o pastor orar, resolve. Passamos a confiar em nosso esposo. Não, ele é a razão da minha vida. Ou na nossa esposa, ela é a razão da minha vida. Em nossos filhos. Passamos a confiar nos governantes. Não, se o meu vereador ganhar, se o meu prefeito ganhar, aí o negócio vai. Passamos a confiar em tantas coisas. Passamos a confiar em nossa inteligência. Não, com a habilidade que eu tenho, eu vou fazer esse negócio funcionar, eu vou fazer esse negócio dar certo, com o conhecimento que eu tenho, com a inteligência que eu tenho, com a força que eu tenho, com a influência que eu tenho, eu vou fazer isso dar certo. Eu não vou nem pedir a opinião do Senhor, não vou nem clamar pelo Senhor, não vou nem buscar ao Senhor. Eu farei isso dar certo. Aí de repente, a tempestade se avoluma, ela ganha intensidade e força, e então nós percebemos quão fracos e inúteis nós somos, e quão inútil diante dela são as nossas forças, as nossas capacidades, a nossa inteligência e a nossa influência. Meus amados irmãos, se a nossa fé for colocada nas coisas, ou em coisas, em objetos ou circunstâncias, então nós precisamos saber de uma coisa. Nós precisamos ser bem conscientes que as forças contrárias são sempre maiores e nós iremos naufragar. Nós certamente iremos naufragar e nunca poderemos, jamais chegaremos do outro lado. Jamais chegaremos. Portanto, igreja do Senhor, você que nos ouve nesta noite, vamos depositar a nossa fé, não no barco, mas naquele que disse: vamos atravessar para o outro lado. E essa expressão, o outro lado, ela é muito preciosa. Porque naquele momento, Jesus estava se referindo a outra margem do lago, ou do mar da Galileia. Ele havia dito para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Mas escute agora. Existe um mar que nós precisamos atravessar. Nós precisamos chegar do outro lado. E até chegar do outro lado, existem muitas circunstâncias e muitas situações que nós vamos precisar enfrentar, que nós teremos de lidar. Nós estamos aqui nesse mundo em uma caminhada. E de fato, nós precisamos chegar do outro lado, mas não apenas chegar do outro lado. Nós precisamos ter a certeza de que ao chegarmos do outro lado, nós vamos gozar da paz
e do paraíso com o Senhor. Vamos atravessar para o outro lado, disse o Senhor Jesus. Essa travessia, ela pode durar aqui alguns meses ou alguns anos. Mas certamente essa travessia não chegará a 100 anos. E na maioria das situações, ela vai até 70 anos. E então nós chegamos do outro lado. Mas o que nos espera do outro lado? O que estará me esperando do outro lado? Pastor, ninguém sabe. Sabe sim. Só não sabem aqueles que não querem saber. Porque a Escritura diz que nenhuma condenação espera aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que não estão nele, ou que têm rejeitado a ele, não verão a vida eterna do outro lado, mas sobre eles permanecem a justa ira de Deus. A justa ira de Deus. Portanto, meus amados, para aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor, estes sempre poderão ouvir a doce voz do nosso Senhor a lhes dizer: filho, não tenha medo, eu estou aqui, tenha bom ânimo, eu venci. E se eu venci, você que confia em mim também vencerá. Na verdade, aqueles que confiam no Senhor não são apenas vencedores. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, afirma que eles são mais do que vencedores. Por fim, chegamos então à terceira e última pergunta dessa narrativa. Ela está então no verso 41. Depois que os discípulos despertam ou clamam pelo Senhor, e o Senhor então se levanta, acalma a tempestade, pergunta para eles onde é que está a fé deles. Eles vão fazer uma pergunta, a terceira pergunta dessa narrativa. Verso 41. Vamos juntos? Só a pergunta, vamos juntos? Quem é este? Quem é este homem que está conosco há quase 3 anos e em que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui eu aprendo, meus amados irmãos, que às vezes as tempestades em nossas vidas se fazem necessárias, reafirmo, se fazem necessárias para que conheçamos melhor quão poderoso é o nosso Senhor. Nem sempre a enfermidade é para a nossa morte. Nem sempre o desemprego, a crise, é para que passemos fome ou andemos nus. Nem sempre os problemas em nossas famílias é para que entremos em desespero, mas é para que conheçamos melhor e quão poderoso é o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Senhor.
os discípulos perguntam: quem é ele? Por ter feito o vento e o mar se aquietar. Sim, foi ele quem fez o mar e o vento. Como poderiam estes não obedecê-lo? Como poderia o vento e o mar não obedecer àquele que os fez? Mas nós temos uma resposta, uma outra resposta maravilhosa na Escritura para esta pergunta que os discípulos fizeram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E no livro de Provérbios, capítulo 8, nós encontramos também uma resposta. A partir do verso 22, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas, fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra, nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá, quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando Ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Eu era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Quem é este? Quem ele é? Apocalipse 1:8 também nos responde, vamos juntos? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele, o Todo-Poderoso. É este, sobre os quais os discípulos perguntam: quem é este? E para concluirmos, Igreja do Senhor, amados irmãos, você que nos visita, não permita que as tempestades na sua vida façam você pensar que está sozinho, levando-o a duvidar da doce presença de Cristo. Não deixe de confiar nele para confiar em você mesmo, pois ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que podemos imaginar. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém e amém.